Tá? Obrigado, irmão. Tá vendo? Não foi coincidência você vir aqui. Parece que foi um erro, mas na verdade foi bom você ter vindo. Se não fosse você... É uma benção, né? Segunda epístola de João. Vou ler aqui. Todos acharam? O presbítero, a senhora eleita, e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça seja convosco, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos da tua irmã, a eleita. Amém. Amém? O versículo que eu quero focar hoje é o seguinte: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Fala por que que é. O título da mensagem de hoje é sobre as falsas testemunhas de Jeová. As falsas testemunhas de Jeová. Essa semana, a Elaine está de prova, né? Bateu um pessoal na palma lá para poder me receber, né? Eles chamam, batem de porta em porta. Eles são a antítese da gente, né? A gente bate de porta em porta também, mas para poder pregar a verdade. Eles não, para pregar a mentira. E eles me chamaram para poder ouvir o falso testemunho deles, né? E uma coisa passando na minha cabeça, tipo assim, acho que eu vou chamar eles para poder entrar aqui em casa, né? Para poder eu pregar para eles o evangelho. Na hora, sem brincadeira, irmão. Na hora vem esse versículo aqui. Na hora. Dizendo assim, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não a recebais em casa, nem tampouco saudeis. Eu não quis entrar. Eu falei com eles, tudo pelo portão, mas não deixei entrar em casa. Então, assim, a gente tem que saber defender a doutrina de Cristo, né? A verdadeira doutrina. E o pastor, ele pediu para poder vir pregar hoje, né? Desde a semana passada, e aí aconteceu essa situação durante a semana, e eu pensei, os falsos testemunhos de Jeová não é uma coisa corriqueira, né? Eles estão aí em todos os lugares. Tu vê, vira e mexe, tu vê eles com as revistinhas dele. E tem muita gente que fala o seguinte, existe denominações diferentes, mas somos todos irmãos. Não são nossos irmãos. Amém? Não são nossos irmãos. Eles não creem no mesmo evangelho que nós cremos, que é o verdadeiro evangelho. Amém. E olha, engraçado, eles vieram me evangelizar, só que eles vieram entregar um papelzinho, né? Só que não evangelizaram nada, só deu um papelzinho e falaram, lê aqui, Aí eu fui lá, tive toda a paciência, li lá junto com eles. Aí depois eu falei assim, então agora posso eu fazer uma pergunta para vocês? A mesma pergunta que a gente faz no evangelismo aqui, né? Vocês tinham 100% de certeza que se morressem hoje iriam para o céu. E engraçado, cara, de todos assim, foi o grupo que mais me respondeu rápido. Não tenho certeza. Tipo assim, estavam tentando evangelizar e eles mesmos não têm certeza se vão para o céu ou não, cara. E assim, então eu estava sem a Bíblia lá no momento, né? Eu podia ter entrado, mas sabe uma coisa? Eu já tenho os versículos na cabeça. Amém?
E a gente tem que estar preparado, né? A própria palavra de Deus diz que a gente tem que estar pronto. Então, por isso que é bíblico essa questão de você decorar a Bíblia. Isso é bíblico. Amém. A gente tem que estar com a Bíblia no nosso coração. Por isso que é de cor, né? Decoração, né? Então, eu comecei a pregar a Bíblia para elas, né? E aí, ela pediu água. Só que eu não chamei para casa, não. Eu fui para casa, peguei um copo d'água, a Elaine estava lá. Falei, Elaine, chega aí. Porque eram 2 mulheres que estavam lá, né? Também, 2 senhoras. Chamei ela para poder vir com a Bíblia. Mas eu já estava pregando a Bíblia toda. E aí eu comecei a falar. E eu comecei a me lembrar que eles têm umas doutrinas, assim, eles não são só, não são nossos irmãos, como também pregam umas doutrinas muito bizarras, sabe? E uma das coisas que eles pregam é de que eles acreditam que Jesus não é Deus. Eles não acreditam nisso. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Então, assim, eu vou falar de algumas doutrinas, e é importante a gente saber, de vez em quando, entender o que eles pregam, para a gente saber defender. Amém. A gente tem que estar pronto para defender a verdadeira doutrina de Deus. Amém. A verdade, né? E para isso a gente tem que conhecer o nosso inimigo, né? Amém. Então, vou ler aqui, peguei do site, muitas informações são do próprio site deles, tá? Não sou eu que estou inventando, não estou falando nada, é eles mesmo que falam, tá? Amém. Então, quem são os falsos testemunhos de Jeová? Eu chamo de falso testemunho porque testemunhas eles não são, eles são falsos testemunhos, né? Então, as falsas testemunhas surgiram a partir do movimento religioso dos estudantes da Bíblia, que tiveram suas atividades a partir da década de 1870, quando o pastor Charles Taze Russell e alguns associados formaram um pequeno grupo de estudo da Bíblia. Interessante, né? Foi a partir desse pessoal que se diz desigrejado, não sei se vocês já ouviram falar. É um grupo que eles começam a criticar a verdadeira doutrina de Deus, né? E eles mesmos saem da igreja e formam um grupo para discutir questões da Bíblia e começar a criar loucuras ali, né? Foi daí que foi criado isso aí, esse falso testemunho de Jeová. Então, foi criado em Allegheny, hoje é parte de Pittsburgh, nos Estados Unidos, com o fim de publicar as suas pesquisas bíblicas. Desculpa. É por causa do celular aqui. Por causa do celular. Enfim, com o fim de publicar suas pesquisas bíblicas em contraste com os erros doutrinais que eram encontrados em outras denominações religiosas. Russell começou a publicar a Sentinela, uma das revistas com maior circulação do mundo, bem como a mais traduzida revista de qualquer gênero. As pessoas que recebiam a revista começaram a reunir-se em grupos para estudo da Bíblia. Assim, acabaram por tornar-se conhecidos por estudantes da Bíblia. Ou quando a Sentinela começou a ser traduzida em outras línguas, estudantes internacionais da Bíblia. Então, eles começaram a se reunir, né? E começaram a querer criticar as doutrinas verdadeiras da Bíblia, né? E foi aí que começou esse movimento falso, das falsas testemunhas de Jeová. E aí eles criaram essa revista A Sentinela, não sei se vocês já ouviram falar. Já viu? O pessoal vai com um carrinho cheio de revistinha, não sei se vocês já viram. É isso aí mesmo. Eles creem que sua obra é uma continuidade do mesmo trabalho realizado por servos de Deus no passado. Ou seja, eles acham que a doutrina deles vem desde o início, desde antigamente. Todas essas seitas falam isso. E eles são o seguinte, eles acreditam nessa questão de reintrodução da velha doutrina. Eles acreditam que estão reestruturando, estão fazendo renovar, restaurar o que antigamente era ensinado. Ou seja, eles acreditam que por séculos ficou-se perdido a verdadeira doutrina e agora eles, os ungidos, fizeram retornar a verdadeira doutrina. É isso que eles acreditam. Eles creem que sua obra é uma continuidade do mesmo trabalho realizado por servos de Deus no passado, conforme descrito na Bíblia. Além disso, eles preferem usar a sua própria tradução, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, embora também citem ocasionalmente outras versões. Eles gostam de usar, e esse é um outro ponto, eles não gostam de usar a verdadeira Bíblia. Amém.
Eles gostam de usar uma versão falsificada, chamada Tradução do Novo Mundo. Alguém já ouviu falar disso? Já. Ouviu falar? Tradução do Novo Mundo. É a Bíblia dos falsos testemunhos de Jeová. E isso é importante a gente saber por quê? Porque se você for argumentar contra eles, não use a Bíblia deles. Porque está totalmente adulterado. Totalmente adulterado. Você tem que usar a Bíblia verdadeira, a ACF, em português, a ACF. Amém? Qual é a situação, o contexto aqui no Brasil deles? É um grupo pequeno? Não. Então, vamos ver. As testemunhas de Jeová somam cerca de 829.743 pessoas, que se distribuem em 11.911 congregações. 11.911 congregações. Esses dados aqui é de 2016, tá? O Brasil é, na atualidade, o terceiro país com o maior número de testemunhos de Jeová, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do México. Então, o Brasil não é um lugar pequeno, não, de número de testemunhos, de falsos testemunhos de Jeová. É o terceiro maior. Em 2016, foram realizados 32.978 batismos no país. No evento da comemoração da morte de Cristo, estiveram presentes 1.799.512 pessoas. Foram realizados em média de 916.992 estudos bíblicos e foram dedicados 182.262.093 horas à evangelização. Cara, isso é muitas horas. Eles ficaram muito tempo aí fora. E eles ficam todo... Não é só o final de semana, não. Eles foram lá no meio, durante a semana, tá? Foi durante a semana. Foi na quinta-feira. Quinta ou sexta? Sexta-feira, né? Quinta-feira. Acho que foi quinta-feira. Podemos ver, então, que as falsas testemunhas de Jeová não é um grupo pequeno. Nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Não podemos ignorar isso. Amém? Amém? Tá? Então, eu vou ler aqui algumas doutrinas que eles acreditam e vamos comparar com o que a Bíblia fala. Amém? Primeira coisa que eles acreditam, eles não acreditam que Jesus é desde eternamente. Eles acham que Jesus foi criado em algum lugar do tempo. Eles não acreditam que Jesus nunca foi criado. Eles acham que Jesus foi a primeira criação de Deus, que eles chamam de Jeová, né? Olha o que ele fala aqui, no site dele está escrito assim, abre aspas, dentre todos os filhos de Deus, não há nenhum igual a Jesus. Por quê? Porque Jesus foi o único criado diretamente por Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Todas as outras coisas, incluindo os anjos, foram criados por meio de Jesus. Aí eles usam Colossenses 1, 15 a 17 para defender isso aí. Vamos ver lá em Colossenses. Eles usam essa passagem. Diz assim, Colossenses 1, de 15 a 17. Vou ler do 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar na herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Então, eles falam o quê? Aqui diz primogênito de toda a criação, então ele foi o primeiro a ser criado. A Bíblia não fala isso. Aí, como está escrito aqui que porque nele foram criadas todas as coisas que a Bíblia está dando definição do porquê que ele é primogênito. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo que foi criado por ele e para ele. Foi por isso que ele é o primogênito, porque ele criou tudo. Amém? Amém. Ele não foi criado. Então eles deturparam isso aqui.
Aí estão, porque está escrito isso, de que ele criou todas as coisas, eles falam assim, não, ele foi o primeiro a criar, mas depois que ele foi criado, Jesus criou todas as outras coisas. É assim que Satanás faz, ele deturpa as coisas, né? Olha o que está escrito lá em Miqueias, vamos lá em Miqueias. Miqueias 5, 2, 3. Miqueias. Miqueias capítulo 5. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Diz assim, ó. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel. De quem está falando? Quem que nasceu em Belém? Jesus Cristo. De ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, se entregará até o tempo que a que está de parto tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Então, Jesus é desde o quê? Desde a eternidade. Então, se é desde a eternidade, Jesus foi criado em algum momento? Não, ele sempre existiu. Agora olha só, a Bíblia deixa bem claro aqui que Jesus é desde a eternidade. Se os falsos testemunhos de Jeová acreditam que Jesus não foi criado, que Jesus foi criado, o que vocês acham que na Bíblia deles vai estar escrito nesse versículo? Eu vou ler para vocês o que está escrito nesse versículo na Bíblia deles. Está escrito assim, ó. E você, ó Belém Efrata, pequena demais para estar entre os milhares de Judá. De você me sairá aquele que será governante de Israel, cuja origem vem dos tempos antigos, dos dias da antiguidade. Tiraram a eternidade. Viu a artimanha? Por isso que eles usam essa Bíblia, para poder eles dar embasamento porque eles acreditam, entendeu? Então tu vê a deturpação aqui na Bíblia, tirar a eternidade e colocar dos dias da antiguidade. Por quê? Para eles poderem defender essa falsa doutrina. Vamos ver agora, questão aqui, ó. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles não acreditam que Jesus é Deus. O que está escrito lá em 1 João? A gente leu até hoje, né? Quem não tem o Filho, não tem o Pai, né? Jesus falou o quê? Que eu e o Pai somos um. Olha o que eles falam no site deles, hein? Abre aspas. Seguimos os ensinos e exemplos de Jesus Cristo. Nós o consideramos como nosso Salvador e o Filho de Deus. Por isso somos cristãos. Mas aprendemos na Bíblia que Cristo não é o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, a Bíblia não apoia a doutrina da Trindade. Não sou eu que estou falando isso, tá? É o próprio site deles que fala isso. Eles não acreditam que Jesus é o Deus Todo-Poderoso e não acreditam na Trindade. Vamos ver o que a Bíblia fala? Vamos ver primeiro sobre a Trindade. 1 João 5,7. Vamos lá. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Eu sugiro até vocês destacarem esses versículos, né? São versículos chaves para poder contrapor eles. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, ó. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Ó, a Palavra é quem? Jesus. Ele é o Verbo, né? A Palavra. E o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra:
o Espírito e a água e o sangue. Estes três concordam num. Está aqui a Trindade. Os três são um. Agora, o que a Bíblia deles fala? O que é aquele treco que eles chamam de Bíblia? Vamos ver o que ele fala lá. Olha o que está escrito lá no 1 João, capítulo 5, 7 deles. Cadê? Pois são três os que dão testemunho. 2 pontos. O Espírito, a água e o sangue. E os três estão de acordo. Pularam o 7, cara. Pularam o 7 quase completamente. Que aqui está assim, ó. Porque 3 são que testificam no céu. 2 pontos. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Eles não se deram nem o trabalho de escrever alguma coisa diferente. Simplesmente cortaram. Cortaram completamente essa parte. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Cortaram. Aí já vão direto no próximo. E 3 são que testificam na terra. Ainda fazem de um jeito assim, chulo, né? Enfim, cortaram. Por quê? Isso vai de encontro ao que eles acreditam, né? Eles pregam a mentira de Satanás de que Jesus não é Deus, que Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo não são um. Eles falam isso. Então a Bíblia deles não vai querer ensinar isso, né? Agora, sobre a... Pode falar. Amém. Agora, a divindade de Jesus. Eles falam que Jesus não é Deus. Vamos ver João 1. É João agora, tá? Não é 1 João não. João. Mateus, Marcos, Lucas e João. João 1. Eles falam que Jesus não é Deus, o Todo-Poderoso. Mas engraçado, eles mesmos se contradizem, né? Porque eles falam assim, ó, Jesus, ele foi o primeiro a ser criado, mas ele criou todas as outras coisas. Deus só criou então Jesus. O restante foi Jesus que criou. Então vamos ver lá aqui que está escrito em João aqui. Olha só. Mas ele fala assim, mas Jesus não é Deus, mas ele criou todas as coisas. Olha o que está escrito em João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus é Deus. Então, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunha, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vê ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora vamos ver aqui. Olha que na palavra, olha que na Bíblia deles diz assim, ó, lá em João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Era um Deus, um Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas vieram a existir por meio dele. E sem ele, nem mesmo uma só coisa vem a existir. Bizarro, né? Ridículo, cara. Ridículo. Tu vê que eles deturparam na cara dura aqui. Por quê? Porque vai de encontro ao que eles acreditam. Eles acham que Jesus não é Deus. Por isso que os falsos testemunhos de Jeová, se eles não crerem no Senhor Jesus, eles vão para o inferno. Se eles continuarem criando nisso. Amém? Se eles não se arrependerem. E qual é o arrependimento? Crer no Senhor Jesus. Amém? É isso. Vamos lá, o próximo.
Vamos ver lá agora em 1 Timóteo 3,16. Outro versículo sobre a divindade de Deus. 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo, tá? 3,16. Amém. Todos encontraram? Amém. 1 Timóteo 3,16. Versículo muito importante. Todos são, né? Amém. Mas esse é um chave aqui contra eles. Tá assim, ó. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Ó, quem é que se manifestou em carne? Deus. E quem é? Jesus Cristo. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Amém? Amém. Então Deus se manifestou em carne, ou seja, Jesus Cristo, Ele é Deus. Amém. Agora olha o que está escrito na Bíblia deles. Olha o que está escrito. De fato, não há dúvida de que é grande o segredo sagrado da devoção a Deus. Ele foi manifestado em carne. Ele, não fala que é Deus foi manifestado, ele fala Ele. Ele foi manifestado em carne, foi declarado justo em espírito, apareceu a anjos, foi pregado a nações, foi crido no mundo, foi recebido no céu em glória. Eles cortaram totalmente a palavra Deus aqui, que diz aqui, né? Deus se manifestou em carne. Aqui ele escreveram assim: Ele foi manifestado em carne. Está vendo a deturpação que eles fizeram na Bíblia? Amém. Amém? Outra coisa, eles acreditam que a salvação não é apenas pela fé. Eles acham que além da fé, você tem que fazer obras para ir para o céu. Só que a salvação é apenas pelo quê? Pela fé. Preciso fazer mais alguma coisa? Não. Não. A salvação se perde? Não. Não. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não. A obra é um cumprimento de fora para galardões, mas para a salvação não ajuda em nada. Salvação é apenas pela fé. Eu posso ter fé e não fazer obra nenhuma. Vou para o céu? Eu vou para o céu. Agora, se eu ficar fazendo obra, mas não teve fé, vou para o céu? Não vou para o céu. Amém? Amém. Salvação apenas pela fé. Lá, olha o que eles falam. O sacrifício de resgate de Jesus nos permite... É o que eles falam, tá? Abre aspas. O sacrifício de resgate de Jesus nos permite ser libertados do pecado e da morte. Para isso, a pessoa precisa ter fé em Jesus, mudar a sua vida e ser batizado. O que ela faz prova que sua fé é viva, mas a salvação não pode ser comprada, ela só é possível por meio da bondade e merecer de Deus. Eles falam o quê? Que para ser salvo tem que não, a pessoa precisa ter fé, mudar a sua vida e ser batizado. A Bíblia fala isso? Não. Não. A Bíblia fala o quê? Apenas o quê? Crê em Jesus. Crê em Jesus Cristo, né? Amém. Jesus fala o que está escrito lá em 3,16, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele falou, para todo aquele que nele crê, mude sua vida e seja batizado. Está escrito isso? Não. Não, está escrito para que todo aquele que nele crê. Amém? Amém. Em Efésios 2,8 está escrito o quê? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém. Olha o que está escrito em Romanos 4, 5. É exatamente. Exatamente isso. Está assim, ó. Romanos 4. Vou ler a partir do 3. Não, a partir do... Vou ler a partir do 1. Melhor. Amém. Ler todo o contexto logo. Que diremos, pois, Romanos 4, tá? Versículo 1. A partir do versículo 1. Que diremos, pois,
ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputado como justiça. Então, se eu crio no Senhor, eu não pratiquei nada, mas eu crio, vou para o céu ou não vou? Sim, é imputada a minha justiça ou não é? É, porque não depende de mim, depende de Deus. Deus, Jesus Cristo, deixou bem claro que quem crê nele será salvo. Não preciso praticar nada. Claro que Deus ensina que os seus filhos façam o quê? As boas obras, né? Nós fomos criados para as boas obras, mas nós não somos salvos pelas boas obras. Amém. Bem diferente, entendeu? Se eu não fizer as boas obras, não terei galardões. Irei para o céu, mas não terei galardões. Será muito pequeno o meu galardão. Amém? Amém. Agora, aquele que creu e fez boas coisas, bastante coisa, Deus vai premiar, né? Vai dar galardões. Mas se eu não fiz nada, vou para o céu. Só não vou ter muitos prêmios. Eu vou ser tipo o jardineiro, ou então o vigilante ali, né? O cara que limpa as coisas ali. Mas eu prefiro limpar o banheiro no céu, os irmãos. Prefiro ser o cara que o zelador ali. Amém. Mas está no céu, sem brincadeira. Outra coisa. Eles negam a eficácia da oração do pecador. O que é a oração do pecador? Quando a gente vai lá e evangeliza e a pessoa crê no Senhor Jesus, a Bíblia fala o quê? Que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa que é a oração do pecador. Ele vai lá e confessa a Deus. Amém. Amém? Olha o que os falsos testemunhos de Jeová falam sobre isso. Alguns acham que depois de fazer a oração do pecador, a salvação já está garantida. Mas nenhuma oração pode fazer isso por alguém. Por sermos imperfeitos, nós continuamos a cometer erros. É por isso que Jesus ensinou seus discípulos a orar constantemente, pedindo perdão pelos pecados. Além disso, alguns cristãos que tinham a esperança de ser salvos, acabaram perdendo essa oportunidade porque deixaram de servir a Deus. É isso que eles acreditam. Eles acham que essa oração não tem efeito nenhum. Vamos ver o que está escrito em Romanos 10. Romanos capítulo 10. Amém. Pode ler então, irmão Zé Renato. Já que você se dispôs, agora tu vai ter que ler. Lê do versículo 9 até o 13, por favor. A saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e teu coração crede que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, vivo para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Então a oração do pecador tem efeito? Amém. Amém. Porque se ele invocou o nome do Senhor, ele vai ser salvo? Será. Amém. Então isso que eles estão ensinando é uma grande mentira. É a mentira de Satanás. Amém. E Apocalipse fala, né, que Satanás enganou os ímpios, né? Enganou o mundo, né? Outra coisa, não acreditam no inferno do fogo. Eles acham que o inferno, não existe um inferno assim, com fogo que consome as pessoas para sempre. Eles acham que as pessoas desaparecem. Olha o que eles falaram, ó. Abre aspas. Aqueles que morrem deixam de existir.
eles não sofrem no tormento de um inferno de fogo. Deus vai trazer bilhões de pessoas de volta à vida por meio da ressurreição. Depois da ressurreição, os que se recusam a fazer o que Deus quer serão destruídos para sempre, sem qualquer esperança da ressurreição. É isso que eles acreditam, que não existe o inferno. Olha o que Jesus falou em Marcos 9. Vamos ver lá em Marcos 9. Marcos. Amém. Marcos, capítulo 9. Capítulo 9, do 43 ao 48. Do 42. Irmão Renato, achou aí? Lê para a gente aí do 42 até o 48, por favor. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma módia tafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés serem lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos serem lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Pô, quer coisa mais clara que isso? Não tem como. Deixou bem claro, né? Existe um inferno que tem fogo e outra. Esse fogo nunca se apaga. Amém. Ainda tem um bicho que não morre. Então, mais claro que isso, acho que não é possível. Jesus deixou bem claro. Amém. Então, eles voluntariamente ignoram o que Jesus ensina. Amém? Amém. Lá em Mateus 18:8 também fala a mesma coisa. Eles falam que creem em Jesus. Mentira. Jesus ensina essas coisas, eles não creem, pô. Amém. Ó, Mateus 18:8 diz assim: portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés serem lançados no fogo eterno. A gente vê isso lá em Mateus 25:41 e Judas 1:7. Fala também, né? Lá em Judas. Cadê? Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, o inferno é um sofrimento eterno. Amém. Amém? Amém. Então, os textos falam, além de eles ensinam ainda outras coisas bizarras aqui, mas os mais importantes são esses aqui. Então, Jesus é Deus. Ele nos salvou. Ele é o verbo que se fez carne, né? Deus se manifestou em carne, Jesus Cristo. A salvação que Ele nos deu é eterna. E Ele não precisa da nossa obra. Ele fez a obra completa. Amém? Amém? Amém. Ele foi o único que viveu uma vida sem ter pecado nenhuma vez. E a gente peca todo dia. Mesmo não querendo, a gente peca, mesmo sem saber. Amém. E graças a Deus que não precisa a gente se preocupar em estar cumprindo com toda a lei para ser salvo, porque basta apenas ter crido no Senhor. Claro que como filhos de Deus temos que cumprir com a lei, né? Mas cumprindo ou não, somos salvos. Amém. Que é pela fé. Amém? E o ensino de hoje não é para a gente ter raiva deles. Claro que eu tenho raiva do que eles ensinam. Mas o que eu digo assim,
A gente não pode tratar eles, né, como ignorar eles, né? Tipo, eles vão para o inferno, estão falando coisa. Não, a gente tem que fazer o quê? Pregar eles o evangelho, né? Para que eles se arrependam do que estão crendo e creiam na verdade, né? Amém? Então, pode fechar.